estava lá em casa meditando para estar aqui com vocês, e como tem essas pessoas elegantes aí na internet, você que está do outro lado, e que você também pode parar um pouquinho aí, se tiver tempo, né, no sentido das coisas, e pegar a sua Bíblia. Nós vamos iniciar aqui com Gênesis, capítulo 1, né, Gênesis capítulo 1, versos 26 a 28. Para você entender nessa noite, o que é que Deus tem e o que Deus quer com você ou conosco. Hoje nós estamos lendo muitos livros. Ontem eu estava lendo um livro para jovens, que fala sobre vocês nessa contextualidade de hoje, né? 5, 6, 6, 5, só essas elegâncias assim. Hã? Ah, é 6, 7 mesmo. 6, 7 e 5, 6, né? 5, 6 foi eu que criei, 7, 6, né? É o contrário, 7, 5. Por que 7, 7? Por que 67, né? Mas é eles, é nós. Então eu meditando aí, peguei um livro ontem muito bonito, para os jovens, vocês agora, nessa contextualização, e eu fiquei muito feliz com aquele livro, porque aquele livro inicia aqui nesse texto de Gênesis, capítulo 1, versos 26 a 28, porque é difícil você conversar com alguém que não sabe a sua origem, de onde ele veio, o que ele está fazendo e para onde ele vai. É um questionamento que muitas pessoas hoje ficam assim: a Bíblia é real? Não é verdade? Isso aqui está certo? Eles estão fazendo tudo para acabar com a Bíblia. Estão fazendo tudo. É o único livro que fala com você e fala comigo, fala conosco. Aqui é a boca de Deus. Ele fechado é uma coisa, aberto é a boca de Deus falando conosco. Aqui é Deus falando com você, é Deus falando comigo. E Deus tem um prazer em falar conosco, falar com a juventude, falar com as crianças, falar com os jovens. Estou trazendo um material ali que é bilíngue, inglês, português, espanhol, francês. Hoje você pode e precisa ser motivado a estudar, a crescer. Tem gente que não cresce. Tem pessoas que ele fala assim: eu não leio. Nós estamos vendo aí o Ministério da Educação querendo tirar do Brasil aqueles que não, né, alfabetizar, vamos falar assim, resumindo, alfabetização. Mas tem gente que acha que não precisa de aprender a ler. Outros aprendem a ler, mas não querem estudar, não querem crescer, não coloca no coração o desejo de estar melhorando. E esse livro aqui, ele promete, tudo que ele promete é exato, é uma exatidão tremenda. Nós estamos vendo aí esse negócio, a Copa do Mundo. Quem entra para vencer, vence. Quem entra sabendo que nem onde quer chegar, não vai. E se vocês viram agora, que é uma coisa incrível, o que está fazendo mais sucesso lá é o Vozinha. Olha que coisa, Vozinha, né? Olha aí, gente. Mas quantas vezes eu já falei aqui para vocês, que eu estou escrevendo um livro, chama Voltando para Casa, que é a terceira idade. Quando aí chega na terceira idade, as pessoas olham a gente assim, ó. É desse jeito. Mas nós estamos vendo aqui que essa Copa agora está dando um exemplo. Olha o Vozinha lá, 40 anos. Já era para ter aposentado, mas não, senhor. Tem algo a apresentar. Então eu quero te dizer aqui nesta noite, você que está aqui na igreja, e você que está do outro lado aí, ainda há tempo para você crescer. Ainda tem tempo. E olha o que eu vou ler aqui agora, se puder jogar aqui no telão, será que pode? Com elegância total. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Olha o que Deus diz aqui nesse texto. Olha aqui, olha. Então Deus disse, Deus falando, Deus criou o ser humano e está dentro. Então Deus disse: façamos os seres humanos a nossa imagem. A outra versão diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
Deus criou o homem. O versículo seguinte, o 27. Olha agora, o princípio que Deus estabelece. Então, Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Versículo 28. Olha que coisa linda agora, o versículo 28. Que Deus está dizendo para você, Deus está dizendo para mim, Deus está dizendo para nós, olha. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, enchem e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Ouça aqui agora, você foi criado com esse princípio, você foi criado para dominar, você foi criado para sobressair. Agora, a primeira regra que Deus coloca aqui, que são muitas, mas a gente fala a primeira, a segunda, a terceira, para a gente se situar, para ter um foco. Primeira meta que Deus coloca aqui, nós podemos colocar o estado espiritual. Deus te criou para ser um ser espiritual, um ser que fala com Deus. Hoje parece que as pessoas querem distanciar de Deus, querem afastar-se de Deus, não querem ter comunhão com Ele. Mas a primeira coisa que Deus falou, olha, façamos o homem à nossa imagem. É um relacionamento espiritual. Quantas pessoas não vão... como eu trabalho, sou o lado da elegância, sou conhecido aqui em Goiânia como o homem da elegância. Já falei e já vou repetir, né, rapidamente. Eu sigo aquele pensamento, aquele provérbio antigo. As mães diziam para as filhas: beleza não se põe na mesa. Eu não estou falando de beleza, eu estou falando de elegância, que é outra coisa. Tem gente que só vê defeito. Ainda bem que estão vendo elegância no vozinha. Não é verdade? Porque tem gente lá que aí tem beleza, mas a elegância não está com os outros, está com o vozinha. É nesse sentido que as crianças, os jovens e nós da terceira idade precisamos entender. Deus criou você para ser diferente, para ver o seu lado espiritual, para ver o seu crescimento. E quando você chega aqui em Gênesis capítulo 3, o homem cresceu, gente. Vou falar homem, né, para não questionar, pegar com ninguém. A mulher foi falar com quem, irmão? Com a cobra. Não vamos entristecer, não vamos baixar a cabeça, mas aconteceu que a mulher foi falar com uma cobra. Cobra falava? Cobra conversava, minha gente. Pare um pouquinho para você pensar. Os únicos que falavam ali eram o homem e a mulher. E eles foram criados para quê? Para dominar. Eles foram criados, como eu já iniciei aqui, o estado espiritual. Agora, um outro ser que não falava e começa a falar, você vai dar ouvido para essa pessoa? É o que está acontecendo hoje. Dá uma olhadinha hoje. Celular fala. Vamos guardar logo. Fala. Agora você vai ficar ouvindo só o celular? Não vou criticar ninguém. É da mesma forma. Aquilo ali foi um WhatsApp, né? Ué, que isso? Uma cobra falando. A mulher assustou. Não vou entrar na exegese, não vou entrar na hermenêutica. Eu só estou te provando o lado espiritual. A mulher era para falar com Deus. O homem também. O primeiro ser que surge e fala, o problema já está aí. Mas Deus perdeu a batalha? Não. Porque o segundo estado desse capítulo, aliás, desses versículos, o segundo estado aqui é o relacionamento. Deus criou o homem no sentido espiritual, depois para ele se relacionar. E nós temos relacionado, gente. É claro que quando você olha aqui no WhatsApp, aqui na internet, tem pessoas que têm até aí, sei lá quantos milhões de seguidores. Então tem gente relacionando. Mas eu estou dizendo você, eu, nós,
Tem gente que não está relacionando nem com ele mesmo, porque aí tem aqui os profissionais que são competentes aqui da igreja, palestrantes, pessoas elegantérrimas, e quantas pessoas não estão vencendo ele mesmo? Quantas vezes eu estou triste, deprimido, para baixo, sabendo que eu não estou dando conta de vencer aqui, ó, eu. Você foi criado para ser um vencedor. Você foi criado para ir além. Mas nós estamos fracassando em poucas coisas. No relacionamento, pastor Júnior. Quantas pessoas que não dão conta mais de relacionar e falam assim, ó, o meu santo não foi com o seu santo, não bateu. Olha aí, meu anjo não foi com a cara do seu anjo. Então eu quero te dizer que o meu anjo já foi batizado. Batiza o seu para ver se ele relaciona mais. Não, infelizmente, minha gente, nós temos que mudar as coisas. Nós precisamos vencer esses obstáculos. O primeiro é espiritual. O segundo é eu e você. Nem vou chegar lá em Jesus que falou assim, ó, ama o próximo como a ti mesmo. Nós estamos fracassando, nós estamos perdendo território, e não é falta de pessoas competentes no sentido de palestrar, de pregar, de ensinar, porque formas ou meios de comunicação nós temos hoje. Antigamente era aquele provérbio, né? Notícia ruim voa, a boa a gente engaveta a boa. Mas hoje, se surgiu um fato aqui no Brasil, não vai demorar 20 segundos, o planeta Terra já está sabendo. Então os meios de comunicação são fantásticos. Eu tenho tristeza quando certos palestrantes, eles falam assim que certas coisas são do diabo. Como eu sou do lado da elegância, esse dia chegou um companheiro e falou assim, pastor Maurício, olha o que está acontecendo agora com a inteligência artificial, IA, né? E foi falando. A hora que começou a falar, eu falei, pode parar. O senhor já está atrasado. No ano, mais ou menos ali, 500 a.C., vamos deixar para o ano 500, mas foi Daniel. Daniel falou lá no capítulo 9, no capítulo 5, vai falar, desde o capítulo 1 até o 12. Quando ele termina o capítulo 12, porque só tem 12 capítulos, Daniel, o livro de Daniel na Bíblia, ele falou assim, a ciência vai multiplicar. Por que agora chegou a inteligência artificial e nós já fica falando que é do diabo? Não, o povo, tudo que surge é do diabo. Mas Daniel não falou isso. Daniel falou assim, olha, a ciência vai se multiplicar. Tudo para o bem do ser humano. Agora, gente, por que nós vamos ficar na contramão e não vamos crescer? Olha como a igreja, unidos em Cristo, estão fazendo. Eu já estou falando com mais de 100 pessoas lá fora. Daqui a pouco isso multiplica. Daqui a pouco isso avança. Por quê? Porque a ciência se multiplicou. Hoje, você tem que tomar cuidado até do probleminha no trânsito. Se você começar a xingar algum lá, ou brigar, daqui a pouco filma você, milhares de pessoas. Olha o que o irmão está fazendo. Olha lá o elegância, o que ele está fazendo no trânsito. Eles vão falar desse jeito. Porque agora você tem que se comportar, querendo ou não. Mas a Bíblia já falou, olha, vocês precisam se relacionar, porque eu criei vocês para dominar. Olha, falou até dos animais, você tem que se relacionar e dominar. Quantas pessoas não têm essa criatividade? E o último que eu vou citar aqui, porque a gente tem que ser elegante, é o fator cultural. Deus criou o homem primeiro espiritual, no sentido, depois relacionamento e terceiro, cultura. Qual que é a cultura que você tem? É aquela cultura dos fariseus. Jesus, o que é? Nós pegamos os teus discípulos roubando milho ali, espiga de milho ali. Quer ter que a cultura dele é só criticar, é só matar, é só destruir. Jesus falou bonito, né? Vocês estão querendo falar dos meus discípulos? E Davi?
Vocês não leram lá que Davi fez isso, não? Tem gente que a cultura dele não cresce. Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo aqui nesta noite. Você que está me ouvindo agora, você, na sua cultura, você está crescendo? Lá no capítulo 4 do livro de 2 Reis, uma mulher cristã, naquela época não falava esse nome cristã, porque cristã vem de Cristo, mas uma mulher temente a Deus, o seu marido morre. Olha aí, gente, capítulo 4, lá do livro dos Reis, 2 Reis. Você acha que aquela mulher foi fazer o quê? Ela lembrou disso aqui, a primeira é o lado espiritual. O meu marido era dos profetas. Mas se nós fôssemos do grupo agora dos deselegantes, dos fariseus, dessa tropa, ela fala assim, mas ele morreu devendo. Ele não tinha administração. Ele era mal pagador. Ele comprava e não pagava. Ele tomava dinheiro emprestado. Não, imagine o senhor se fosse hoje. Pega o texto e dá uma analisada. Mas a mulher tinha o lado espiritual, ela tinha o lado de relacionamento, e ela tinha cultura, estou falando de conhecimento. Quer ver eu falo cultura, que vai para você, o que é cultura? Conhecereis, a Bíblia diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, como cidadão, como alguém que não tem de que se envergonhar, e que maneje bem a palavra da verdade, tem que conhecer. Cultura é conhecimento, cultura é crescimento. Estou falando cultura porque está tudo mudando, a gente tem que tomar cuidado com o que fala. A mulher tinha o lado espiritual, ela falou, espera aí, o meu marido, ele servia a Deus. Talvez você que está me ouvindo, está passando problemas. E o que é que as pessoas estão falando de você? Olha o que é que essa mulher fez. Primeiro, ela viu o lado espiritual. Os credores estão aí na porta e querem levar os meus filhos, não vão levar. Hoje você, desculpe eu falar isso aqui, você está entregando os pontos, você está entregando fácil demais, você está ficando triste rápido demais. Está parecendo os torcedores do Brasil, começa na alegria e termina depois só Jesus. Até os repórteres lá na hora de falar, eles não dão conta. Irmão, tem cristão desse jeito também, perdoa eu citar isso aqui, fazer esse tipo de comparação. Escuta, quando você levanta glorificando a Deus, do lado espiritual? Ou você já levanta sem crítica, sem nada, desligando o celular? Quero ouvir ninguém hoje. Quero atender ninguém. Não quero que ninguém me moleste. Como você está? Olha a situação dessa mulher. Ela falou, primeiro tem que ver o lado espiritual. A minha família pertence a Deus. Minha família teme a Deus. O que ela fez? Vou procurar o homem de Deus. Relacionamento. O que você está fazendo com a sua vida na hora da crise? Você está olhando aí na internet que estão nos criticando demais? Ou é época que está todo mundo duvidando de todo mundo? Mas não tem ninguém sério mais nesse planeta, não tem ninguém mais que é honesto. Aliás, um cidadão com todo respeito intelectual do país, falou que antigamente alguém, olha o que esse homem escreveu lá atrás, ó, não está na Bíblia, mas ele escreveu, ó, que no futuro as pessoas vão ter vergonha de dizer que é honesto. Está cumprindo isso aí. Hoje, para quem tem vergonha de falar que... Você está entendendo, né? A mulher não teve nada disso. Ela chegou para o homem de Deus. É o que você tem que fazer agora, é onde você está. Onde você está, pare um minuto aí, porque Deus está falando com você. Para você mudar agora e dizer, Deus, espera aí. A mulher disse, escute aqui, homem de Deus. Os credores estão lá, meu marido servia a Deus. O que eu vou fazer para pagar? Porque os meus filhos não vão ser escravos. Quantos estão, se a gente fosse entrar aqui, Isaac, aquilo ali, parece que esse relógio ele é lá do Kuwait. Não, parece não. É daqui mesmo, do Capivari ali do Rio dos Boi. Então a gente vai preso. Mas irmão, escuta aqui. A mulher falou assim,
eu não vou entregar nada. Mas o homem de Deus foi do lado agora da cultura. O que é que você tem em casa? Irmão, o que que você tem? Tem gente que não tem nada. Não tem nada para oferecer, não tem nada no sentido espiritual. Tem gente que não tem mais vontade de orar. Ninguém, nem Deus obriga você. Deus só quer ter o prazer de falar com você. Na semana passada, pastor Júnior, eu passei a semana toda meditando na história de Abraão. Deus falou com Abraão, e você conhece, todo mundo conhece a história de Abraão, pai da fé, pai de nações, pai de multidões, e aí vai, né? E Deus mandou colocar um título para ele, amigo de Deus. Olha o tanto que Deus quer relacionar com você, comigo. Ele é seu amigo. Mas as pessoas apresentam um Deus que parece que ele é a Santíssima. Olha a distância, que distância, gente. Ele é seu amigo, ele é seu pai. Essa é a forma que está aqui no princípio. E aí o que acontece? O homem pergunta, você e eu, lá na Bíblia, lá em 2 Reis 4. O homem fala assim, o que é que você tem em casa? O que é que você tem na sua vida? Em Goiânia, eu sou o único pastor, se tiver agora a partir de hoje. Em Goiânia, eu sou o único pastor que brigo com a pessoa, xingo ele aqui no celular. Ah, pastor, o senhor é doido? O senhor xinga? Xingo. Aí você fala, mas o senhor é maluco, hein? O senhor está na frente das câmeras. Meu amigo, esses dias eu falei assim, Espírito Santo, por que eu estou xingando esse tanto? Porque o senhor não permite. Ele falou, mas você não leu a carta de Laodiceia. Eu falei, Laodiceia, lê lá. Fui ler de novo. Deus falou assim, vocês são os desgraçados, está lá. O Espírito Santo falou assim, tem hora que tem que falar desse jeito mesmo. Tem gente que hora ele é desgraçado. Depois você pega aí, fala no Google aí, o que é desgraça, e analisa, não tem tempo mais não. Eu estou te dizendo que o que eu estou falando é o fator cultural de conhecimento. O Espírito Santo falou, você não está errado não, hein? Olha o que diz a última carta do Apocalipse de Laodiceia. Deus falou assim, vocês são pobres, olha, desgraçados e nus. Está escrito ou não está? Então peita a Deus, enfrenta a Deus. Porque quando a gente fala, a pessoa quer bater na gente, fala, você é que é deselegante. Não, senhor. Tem gente que você fala com ele, ó, eu sou um pastor em Goiânia, que brigo com a pessoa, e no outro dia eu ligo para ele, ô meu amigo, você já acordou? Você já passou o sangue de Jesus aí, você já está liberto, porque eu já fui liberto aqui. E volta a sorrir, irmãos. A Bíblia tem 826 versículos que fala sobre sorrir. E tem gente que fala assim, eu não tenho motivo para sorrir, pastor Maurício. Só não sabe o que eu estou passando. Um dia eu cheguei numa igreja, já contei isso aqui, cheguei numa igreja para pregar, falei esse versículo, 826 versículos. Falei, olha, tem 826 versículos que falam sobre sorrir. Aí levantou um irmão lá na igreja, assim, no meio da multidão, falou, ô pastor, elegância. Falei, sim senhor, eu não tenho medo de ninguém não, vai falar. Me mostra na Bíblia um versículo que fala que Jesus sorriu. Falei que Jesus sorriu, um versículo que fala assim, que Jesus sorriu. Falei, não tem. Então, por que só está mandando eu sorrir? Falei, então eu quero que você também me mostre na Bíblia um versículo que fala onde Jesus tomava banho. Então aí você não vai tomar banho mais também, porque você não está sorrindo, porque Jesus sorria, agora banho, também você não vai. Véio. Irmão, nós temos, onde está a cultura da pessoa? Ele não cresce. A mulher falou assim, a mulher não ficou lá, ó, meu marido é, não, ela não entrou por esse lado negativo, mas ela falou assim, olha, sabe o que eu tenho lá em casa? O suficiente, lá não tem essa palavra, eu estou colocando aqui, ó, eu tenho o suficiente, o que? Deus resolveu o problema e fazer o milagre. Nesta noite, você que está vendo-nos, ouvindo-nos, e vocês que estão aqui na igreja, Deus tem o suficiente para fazer acontecer na sua vida e na minha vida. Você crê? Glorifique aí o nome de Jesus. Deus abençoe vocês.
Eu prometo voltar outras vezes, que a gente tem que ser elegante, é verdade? Vamos agora lá. Agora escute aqui. O milagre estará acontecendo aí na sua casa e aqui na igreja. Se você crê nos milagres, levanta a sua mão e glorifique e exalte o nome de Jesus.